Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Coelho do Pântano e esta é uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, só que hoje não é sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre o anime Yoroiden Samurai Troopers, ou como ficou mais conhecido aqui no Brasil, Samurai Warriors. E essa questão do título adaptado é um bom ponto de partida, porque foi o primeiro de vários problemas que esta série teve aqui no Ocidente, que eu acho que prejudicou o seu sucesso. Yoroiden Samurai Troopers é uma série criada por Hajime Yatate, ou, na ordem oriental de escrita, Yatate Hajime. Eu vou manter a ordem ocidental, Hajime Yatate, porque nomes japoneses, geralmente, no ocidente, eles são ocidentalizados. A gente muda a ordem. Curiosamente, isso não acontece com nomes chineses ou coreanos. Por exemplo, o jogador de chinês basquete Yao Ming, o sobrenome dele é Yao, e se manteve nessa ordem. Mas um japonês como o Hidetoshi Nakata, jogador de futebol, em japonês seria Nakata Hidetoshi, e no ocidente foi invertido. Não sei por que funciona assim, não sei qual é essa política, mas enfim, o assunto não é esse. Hajime Yatate, criador de Yoroiden Samurai Troopers. Quem é Hajime Yatate? Na verdade, a pergunta correta seria: quem são Hajime Yatate? Porque é um pseudônimo de um coletivo de artistas que trabalha para a Sunrise, para a empresa japonesa, a companhia japonesa Sunrise, um conglomerado de comunicação de muito sucesso. E Hajime Yatate também foi o coletivo que assinou as séries Gundam, talvez a série de maior sucesso do estúdio Sunrise, e Cowboy Bebop, a outra série de grande sucesso. Não sei se os autores que compunham o coletivo eram exatamente os mesmos nessas três séries. Acredito que não, mas enfim, não vem ao caso. Yoroiden Samurai Troopers poderia ser traduzido livremente como tropa de samurais com armaduras lendárias, porque Yoroiden é um termo ali da cultura samurai, da cultura Bushido, que significa uma armadura que passa de geração para geração, de um samurai para outro, de mestre para discípulo, e por isso que ela ganha esse status de lendária. Só que quando chegou aos Estados Unidos, quando essa série veio para o Ocidente, ela foi adaptada como Ronin Warriors, Guerreiros Ronin. E por que houve essa mudança, essa adaptação? A resposta é muito simples. Não sei, na verdade ninguém sabe, porque isso nunca foi explicado. A saudosa revista Animax acreditava, numa matéria assinada por Sérgio Peixoto e Fábio Koga, o que acreditava-se, o que a revista argumentou, foi que Ronin talvez fosse mais conhecido nos Estados Unidos que samurai. Eu honestamente acho difícil. Samurai é um termo muito conhecido. Ronin é um termo que você precisa ter algum leve aprofundamento ali na cultura samurai, na cultura japonesa, na cultura Bushido, para saber o que significa. Acho que não foi o caso. Já a revista Herói, numa matéria que eu não lembro quem foi que assinou, possivelmente o Marcelo Del Greco, que falava sobre esse tema, argumentou que talvez fosse uma forma do distribuidor evitar confusão com duas séries de live action da Saban que estavam sendo exibidas nos Estados Unidos na época, VR Troopers e Superhuman Samurai. E eu honestamente acho isso totalmente despropositado, não faz o menor sentido. Como é que um espectador iria confundir uma animação com duas séries live action que cada uma usa metade do título? Samurai está numa, Troopers está noutra, e aí você confunde a animação. Não faz sentido. Honestamente, suponho que a razão seja para aproveitar o sucesso, o rescaldo, a ressaca do excelente quadrinho Ronin, de Frank Miller, que fez e ainda faz muito sucesso, muito cultuado entre fãs de quadrinhos, e talvez para aproveitar também ali o sucesso da publicação do mangá Lobo Solitário nos Estados Unidos. Mas o fato é que a gente não sabe, e o rolo da adaptação do título não parou por aí, porque quando a gente veio para a América Latina e para o Brasil, e aqui eu faço uma diferenciação, apesar de saber que, claro, o Brasil faz parte da América Latina, quando a gente está falando de entretenimento, geralmente a América Latina se refere à América Hispânica, América falante da língua espanhola, que não é o nosso caso. Então tem essa diferenciação de América Latina e Brasil.
e o título para os dois ficou Samurai Warriors, um misto do título japonês e do título americano. Não faço ideia de porquê, quem foi que resolveu. Talvez a pessoa preferisse manter Samurai, mas achava o Warrior mais simpático que Trooper. Enfim, não vem ao caso. Engraçado era você ver a abertura, e mais para frente eu vou falar mais na abertura, que dizia... O narrador estava o tempo todo dizendo Samurai Warrior, só que era a abertura americana. Você via ali o símbolo escrito Ronin Warriors. Ficava ali uma contradição interessante. Mas, enfim, vamos primeiro falar um pouco na série, para depois falar sobre os problemas. Ronin Warriors, Samurai Troopers, agora sim, não teve mangá. Quer dizer, teve mangá, mas não foi inspirada em um mangá. A série foi encomendada pela Sunrise e produzida diretamente para a TV. Depois teve um mangá adaptado da TV, ou seja, fez o caminho inverso, é um mangá curto. Eu acho que deu 2 Tankohon, 3 Tankohon. A obra original é a série animada de 39 episódios e mais alguns OVAs, mais alguns especiais para vídeos. Se eu não me engano, é um longa, um com 2 partes e um com 4 partes, mas não posso afirmar com certeza e também não vou conferir isso agora. Mas em resumo é isso, uma série de 39 episódios mais 3 OVAs que tinham claramente a intenção de concorrer com Saint Seiya, com Cavaleiros do Zodíaco, de pegar uma carona nesse filão, porque Samurai Troopers utiliza o conceito de jovens guerreiros, de adolescentes que lutam usando armaduras. E no caso de Samurai Troopers, eu acho que isso até está melhor resolvido que Cavaleiros do Zodíaco, porque eles usam armaduras samurais. As armaduras samurais, de fato, eram utilizadas por samurais lá no tempo do shogunato e etc. Enquanto que as armaduras de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, são ali um conceito mais próprio da série, da imaginação de Masami Kurumada. O interessante é que Samurai Troopers ela tem um enredo, um princípio bem simples que dá para resumir rapidamente. Basicamente havia um grande demônio samurai que assolou o Japão durante o shogunato, durante a Idade Média japonesa, o período feudal japonês. Esse grande demônio samurai foi derrotado, a armadura dele foi dividida em 9 partes, separada, e a essas 9 armaduras que foram forjadas foram atribuídas virtudes, características positivas que o usuário deveria ter para poder conseguir usar o poder contido nela. Só que 4 dessas armaduras acabou sendo usadas por pessoas malignas que foram corrompidas de volta para o grande demônio samurai, chamado Arago, enquanto 5 dessas armaduras foram utilizadas por guerreiros nobres e seguiram ali no caminho do bem, no caminho da justiça, no caminho da luz, sendo atribuídas cada uma delas a um elemento. E aí você tem a guerra entre bem e mal, entre os samurais malignos, que representam o espírito de Arago, que querem reclamar aquelas 5 armaduras de volta para reviver Arago, e você tem os samurais bons, que usam as armaduras de luz, que querem combater aquelas armaduras que estão corrompidas pelo espírito de Arago e destruir Arago de uma vez por todas. Então você tem ali uma guerra samurai, o conceito é bem simples. Essa guerra acontece de tempos em tempos, até que ela volta a acontecer na era Showa, no final da era Showa, ou seja, anos 80, lá no Japão. Pronto, a história de Samurai Troopers é isso. Tem mais algumas complexidades, isso vai sendo muito contado ao longo dos 39 episódios, em flashbacks, através de personalidades que aparecem, e o pouco nível de complexidade, o pouco de complexidade que tem na série é através dos personagens, porque os samurais, a gente pode resumir, logo vou resumir cada um deles, mas eles têm algumas características que fazem com que eles usem essas armaduras e acessem os seus poderes. Mas a gente pode resumir a série nisso aí. Talvez, acredito eu, porque essa era a ideia da Sunrise desde o princípio, ser uma série simples em que qualquer um tem capacidade de entender, uma luta direta entre bem como o mal, contra o mal, uma coisa maniqueísta, sem relativizações, para que fizesse um sucesso instantâneo e vendesse brinquedo, porque o princípio de toda série de anime é isso, é colocar brinquedos para brigar na telinha.
E aí o cara que está assistindo vai querer aqueles brinquedos, e Samurai Troopers daria uns brinquedos lindos, porque as armaduras são muito bonitas. Antes de vestir as armaduras, os samurais eles vestem uma espécie de pré-armadura que deixa o corpo deles meio que invulnerável, embora eles não sejam invulneráveis. Elas são basicamente... As armaduras elas são diferentes entre si, cada armadura tem uma característica, mas essa pré-armadura que eles usam, elas são iguais, mudam apenas a cor de um samurai para o outro. Ela é branca com detalhes em cores na cor de cada samurai. Então tem o pulso, tem um punho, a luva, a bota, a proteção ali no peito. Eu acredito que essa pré-armadura ela serviria para não haver violência no desenho Samurai Troopers, apesar de ser um desenho de samurai, apesar de ser um anime, apesar de ser algo ali na esteira de Cavaleiros do Zodíaco, tinha pouquíssima violência, pouquíssimo sangue. Eu costumo dizer que até Sailor Moon tem mais sangue que Samurai Troopers, porque com essas roupas o corpo deles ficava invulnerável. Eles não eram invulneráveis, os samurais sentiam dor, mas quando um golpe acertava eles estavam usando essa roupa, usada antes de vestir a armadura vestida por cima dessa roupa, não acontecia ferimento. Havia um rasgo ali que ficava luminoso, brilhava e depois voltava ao normal. Eu acho que essa foi a forma que a Sunrise e os criadores encontraram para evitar a violência, mas isso é uma teoria minha. Então agora vamos falar nos personagens, em cada um dos samurais. Nos samurais do bem, temos Ryo Sanada, o samurai do fogo, que usa duas katanas como armas. Seiji Date, o samurai da luz, que usa uma armadura verde. Eu falei que a armadura do Ryo Sanada é vermelha? Eu acho que eu falei. Enfim, Seiji Date, o samurai da luz, que usa uma armadura verde e tem como arma uma Odashi, uma grande espada samurai que tem que ser empunhada com as duas mãos. Shin Mori, o samurai da água, que usa uma armadura azul clara e tem como arma um Yari, uma lança japonesa que lembra um tridente, vem bem a calhar ali para um samurai que tem como temática água. Touma Hashiba, o samurai do céu, que usa uma armadura azul escuro ou azul anil e tem como arma um arco e flecha. E Shu Lei Fang, ou Shu Lei Huang, o samurai da terra, que usa uma armadura laranja, tem como arma um nunchaku triplo e é de ascendência chinesa. Fora esses 5 samurais, do lado do bem, ainda estão os aliados. A pesquisadora, que se chama Yugi Nasti, uma criança que se chama Jun Iamoto, ou Imamoto, se não me engano, e um tigre, que é Byakuya, que aqui foi traduzido como Fogo Branco, e essa tradução tá ok, e vocês já vão entender porque eu tô dizendo que essa tá ok. Então esses são os heróis. Os vilões principais, porque depois aparecem mais alguns vilões que eu não vou entrar no mérito, são Arago, que a princípio se manifesta só como um espectro, e seus 4 samurais que corromperam os pedaços da armadura. Então você tem Shutendoji, o samurai da crueldade, que tem como arma 2 Kusarigama, que são uma espécie de mini foices unidas por uma corrente. Anubis, o samurai da escuridão, que tem como arma uma Odashi, já expliquei o que é. Hajra, o samurai da ilusão, que tem como arma 6 kamas, espadas menores. E Nasa, o samurai do veneno, que tem como arma 6 katanas. E tem mais alguns outros vilões, como por exemplo Lady Kaiura, como eu falei. Eu não vou entrar nos outros vilões. O objetivo desses 4 samurais, como eu falei, é resgatar as armaduras, trazer de volta Arago para que ele possa, enfim, dominar o Japão e estabelecer uma dinastia. Pronto, Samurai Troopers está resumido. Agora vamos para as cagadas que aconteceram aqui no Ocidente, porque o único problema não foi a adaptação do título Samurai Troopers para Ronin Warriors, para Samurai Warriors. Na verdade, esse é o menor dos problemas. Eu acho que a gente pode começar com o que seria o problema principal, embora não seja o maior problema para mim, que é como a série foi cortada. Para começar pela abertura. Lá atrás eu falei que a abertura, você escutava o narrador dizendo Samurai Warriors e tinha a cartela Ronin Warriors. A abertura de anime é uma coisa geralmente bem legal. Tem uma sequência de cenas com uma música, que costuma
ser bem legal. Yu Yu Hakusho é assim, Shurato é assim, vários outros animes aqui que eu não vou lembrar tem essa mesma característica. Em alguns casos há uma adaptação geral, como Cavaleiros do Zodíaco, que tem uma abertura original muito bacana, tem uma música de abertura original muito bacana, com Pegasus Fantasy, e aqui no Brasil, no Ocidente foi adaptado, fizeram uma colagem de cenas do filme A Lenda dos Guardiões de Atena, e adaptaram as músicas. A princípio aquela musiquinha lá, chata, mas até legalzinha, Os Guardiões do Universo. Depois fizeram aquela música horrorosa, cantada por crianças, tem sempre alguém no cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer. Mas, de qualquer forma, mantiveram uma abertura musical e isso ajudou a engrandecer a série. Tinha fã que cantava aquilo ali, que comprava o CD. Acabou fazendo parte do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. E aí depois a gente teve acesso à série original, com a abertura original, muito provavelmente por causa desse sucesso que essa abertura de merda ajudou a fazer. Então ela cumpriu seu papel. No caso de Samurai Troopers, destruíram a abertura. Os americanos destruíram a abertura. Em vez de ser uma abertura com a música tema, com cenas feitas para a abertura, simplesmente fizeram uma colagem de cenas do anime, de um episódio do anime e de algumas cenas da abertura original, e a abertura é simplesmente falada. Tem uma trilha de fundo tocando e um narrador explicando o que são os Samurai Troopers, e isso é muito despropositado. Eles transformaram a abertura japonesa numa abertura americana, porque tem muito desenho americano que a abertura é isso. O desenho, na verdade, ele não vai contar a origem dos personagens, a origem é contada na abertura, que muitas vezes é narrada com algumas cenas e fim de papo, não tem musiquinha, não tem nada. Fizeram isso com Samurai Troopers, deixaram a abertura absurdamente pobre. Tiraram o resumo do episódio anterior, que costuma dizer fatos do episódio anterior, e em Samurai Troopers isso nem seria tão grave assim, porque os episódios de Samurai Troopers eles são bem soltos entre si, eles formam uma saga, mas boa parte dos episódios não tem cliffhanger, tem o monstro do dia, o monstro da semana, o inimigo da semana, que se resolve ali no episódio mesmo. Só que eles também tiraram aquela cartela de título, que todo desenho japonês, o título está dentro de uma cartela, você tem ali uma explicação do que aconteceu no episódio anterior, e quando você vai entrar no episódio, tem ali um título com caracteres japoneses numa cartela. Muitas vezes ela não tem nada, ela é a mesma cena de fundo. Muitas vezes ela tem alguns desenhos, algumas pinturas conceituais. E pelo primeiro episódio em que essa cartela foi se mantida, mas sem ter o título mencionado, acredito que foi um erro, você via que as de Samurai Troopers iam ser bem bonitas, mas eles cortaram. Ao invés disso, o episódio começa já com a cena do episódio e o título entra ali, escrito no meio da tela, como nos desenhos americanos. E, na minha opinião, isso também empobrece a série. Mas fica pior porque a série sofreu vários cortes. Segundo a revista Animax, cenas que tinham diálogos expositórios, que falavam muito do Japão medieval, do Japão feudal, que explicavam ali a origem dos Samurai Troopers, foram cortadas, porque não seriam interessantes para a audiência ocidental na visão dos americanos. Uma pena também, prejudicou demais a série, que ela ficou muito corrida, tem muita coisa que você sente que carece de explicação. E é uma pena que tenham feito todo esse trabalho de cortes, é uma pena que tenham retalhado Samurai Troopers, passado ali a katana no Samurai Troopers, porque é uma série muito bonita. As cenas de transformação dos samurais são cenas muito bonitas. Geralmente o samurai invoca o poder dele. A tela é coberta com faixas com motivos japoneses. Essas faixas se unem, cobrem toda a tela. Depois elas explodem em pétalas de cerejeira, de sakura, que são flores ligadas à cultura samurai, que tem um significado poético, um significado literário pro samurai. E ali no meio dessa chuva de pétalas, você vê o samurai já transformado com a armadura lendária dele, com a Ioroiden dele, do elemento que ela representa. Isso não foi cortado, felizmente, talvez até tenha sido cortado em alguns momentos, mas a gente vê ainda algumas dessas cenas de transformação, porque é um anime visualmente muito bonito,
mas que infelizmente foi prejudicado por esses cortes. Mas como se não bastassem os cortes, e aí vem para mim o que é mais grave, simplesmente adaptaram os nomes dos personagens. Então, em vez de Ryo Sanada, você tem Hector Sanada. Em vez de Seiji Date, você tem César Date. Em vez de Shin Mori, você tem Jorge Mori. Em vez de Toma Hashiba, você tem Tomi Hashiba. E em vez de Shu Lei Fang, você tem Tristan Fang. E também adaptaram o nome dos vilões, adaptaram o nome de outros personagens. Por exemplo, a Yu-Gi-Oh! Nasty vira Miyakoji, o garoto Jun Imamoto vira Uli ou Iuli, e os nomes dos generais lá do mal também mudaram, ficam sendo Demon, Diávolo, Phantom e Cronos, além do chefão do mal Arago, que vira Scorpio, que eu acho que é até o nome mais escroto, embora o nome dos vilões seja até pior, alguns são até redundantes, tipo Demon e Diávolo. Mas, enfim, eu acho a adaptação de nome um negócio bem complicado. Mas em alguns casos você consegue entender. Por exemplo, se fosse uma série que se passa numa escola japonesa, uma série Slice of Life, e aí o distribuidor, na tentativa de fazer a criançada daquele país se sentir representada por aqueles personagens, muda o nome deles, né? Bota, sei lá, Tiago, Diego, Rafael, Felipe, Rodrigo, bota nomes mais brasileiros ou nomes mais hispânicos, Santiago, Diego, Felipe, os mesmos nomes no fim das contas, para que o espectador se identifique. Eu acharia estranho, sei lá, você vê uma menina de uniforme de marinheiro, uma típica colegial japonesa, que em vez de se chamar, não sei, Usagi, se chame Fabiana. Para mim seria bem estranho. Mas passa. A gente entende, digamos assim, não concorda, mas entende a adaptação. A adaptação dos nomes de Sailor Moon, por exemplo, são esquisitos, mas você até entende, tá? Tudo bem, Usagi se chama Serena. Tudo bem não, mas pá, beleza. Só que samurais, cara, com nomes hispânicos, fica parecendo que é um bando de samurais nipo-mexicanos ou nipo-peruanos, né? Dois países aí que tem uma certa... dois países hispânicos que teve uma certa imigração japonesa. É esquisito, você tira toda a representatividade daquele samurai. De quebra, alguns desses samurais tinham nomes que tinham significados que estariam relacionados ao poder deles, à história da série, mas enfim, tudo isso se perdeu. E é uma pena, porque eu acredito que isso acaba prejudicando, tudo isso acaba prejudicando o andamento da série. E Samurai Warriors, Samurai Troopers, era uma série muito simples, que tinha tudo para fazer sucesso. Ela, por exemplo, não perde tempo com longas introduções de personagem, vai entrando um aos poucos, primeiro aparece um personagem, depois o outro. Isso acontece em Cavaleiros do Zodíaco, isso acontece em Sailor Moon, isso acontece em Yu Yu Hakusho, isso até que acontece um pouco em Shurato, não é tão demorado assim, mas acontece. Em Samurai Troopers, os 5 samurais são apresentados logo no primeiro episódio, assim, do nada. De repente eles chegam, você não entende de onde eles vieram, por quê, mas também não tem por que entender, porque na introdução do episódio, um pesquisador explica que sempre que sempre que as forças de Arago se manifestam, e era o que estava acontecendo naquele momento, esses samurais surgem para combatê-las. Pronto, tá resolvido. É meio forçação de barra, é meio pobre, mas também o anime não tinha que ser muito complexo. Então ali, desde o primeiro episódio, você já tem acesso aos 5 samurais, cada um deles tem uma personalidade muito bem definida, lembra um pouco ali Tartarugas Ninja, embora não seja exatamente tão mais velho, tão mais novo que Tartarugas Ninja para ter se inspirado, eu acredito que não, mas no sentido de cada um ter suas armas e ter suas personalidades definidas, e aí o espectador vê, se identifica,
Só que todo esse trabalho foi por água abaixo, todo esse trabalho de simplificação, de simplicidade, que muitas vezes é mais difícil que você tornar complexo, foi por água abaixo. Mexeram também no nome dos golpes, o que é uma pena. Para resumir, por exemplo, Ryo Sanada do Fogo, o Samurai do Fogo, que aqui ficou Hector Sanada, ele tinha um golpe chamado Corte das Chamas Gêmeas. O nome japonês desse golpe Sou Inzan, que também pode ser traduzido como lâminas gêmeas em chamas, lâminas gêmeas flamejantes, corte das lâminas flamejantes. Enfim, não tem uma tradução muito precisa, mas o sentido é mais ou menos esse. E no Brasil foi substituído simplesmente para poder do fogo, pelo poder do fogo. Esse é o golpe de cada samurai. Cada samurai tinha seu golpe próprio, com nome próprio, e virou pelo poder do fogo, pelo poder da luz, pelo poder da água. Mexeram também nas virtudes, porque, como eu falei, cada samurai, e depois eu posso fazer vídeos explicando cada um dos personagens, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Como eu disse, a complexidade dessa série está apenas no conceito de cada personagem, mas cada samurai tem uma virtude, ele tem que invocar essa virtude para poder usar os seus poderes e as suas armaduras. A virtude do Ryo Sanada, no original, era Jin, que significa bondade, benevolência, ou seja, mostra que ele é um cara justo. Em português ficou simplesmente virtude. A virtude dele é virtude. Genérico demais. De novo, isso tira o mínimo de complexidade que a série tinha, foi tirado por essas adaptações bobas. Aí você tem o Seiji Date, o Samurai da Luz, que a virtude original era Rei, que significa gratidão, também pode significar cortesia, virou sabedoria, que era a virtude de outro samurai. Enfim, deitaram nessas adaptações. Não foi culpa da Gota Mágica, porque a dublagem é boa, embora dê para criticar num ponto, já vou entrar nele. Deitaram nessas adaptações, isso veio dos Estados Unidos, passou pelos países hispânicos, foi mantido por aqui e acho que prejudicou o andamento dessa série. E aí você tem a dublagem da Gota Mágica, que foi uma boa dublagem, fez um bom trabalho. A Gota Mágica era uma boa dubladora, cometia seus erros, mas fazia um bom trabalho. Só que o problema é que você tinha um samurai vermelho, que era o líder da equipe, e você tinha um samurai verde, que era um outro membro ali importante da equipe, seria, digamos, o segundo em comando. Tanto que tem um trecho que tem um episódio que os samurais somem, o primeiro a acordar é o vermelho e o segundo a acordar é o verde. E aí você bota para mim dublar o samurai vermelho, que é o Ryo Sanada, o Hector Sanada, o Hermes Baroli, o dublador do Seiya. Então você tem o líder de um grupo de guerreiros com armadura que usa vermelho e que tem a mesma voz do Seiya. E o cara de verde, o Seiji Date, o samurai da luz, ele foi dublado pelo Elcio Sodré, o mesmo dublador do Shiryu. Então você tem um samurai vermelho, de armadura vermelha, com a voz do Seiya, e o samurai de armadura verde com a voz do Shiryu. O negócio que já parecia um Cavaleiro do Zodíaco genérico, fica ainda mais genérico, fica ainda mais na esteira de Cavaleiro do Zodíaco, e eu acredito piamente que essa foi a intenção da Gota Mágica. E isso é uma pisada na bola, porque descaracteriza ainda mais a série, deixando ela ainda mais no rastro de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que essa foi a intenção. Essa série estreou por aqui em 1996, Cavaleiros do Zodíaco já tinham acabado, a Manchete estava em busca de substitutos e queria dar esse sentimento de Cavaleiros do Zodíaco, a Samurai Troopers, mas foi um vacilo. Mais uma vez, já repeti isso inúmeras vezes, acho uma pena, porque é uma série bem legal, uma série que eu gostei, bacana, uma série leve, não é como Cavaleiros do Zodíaco, que tem tanta violência, tem tanta dramaticidade, é uma série que você pode assistir apenas como um entretenimento, divertido, se divertir, você vai ficar tenso com alguns momentos tensos, você vai ficar triste com alguns momentos tristes, mas no geral é bem leve, é uma série simples, uma luta pura de bem contra o mal, você não precisa forçar muito a cabeça para assistir essa série. Eu, na verdade, a conheci através de revistas, porque quando ela começou a passar na Manchete, a Manchete não estava pegando na cidade que eu morava. Essa série foi matéria na revista Herói, número 31, quando a gente ainda estava no auge de Cavaleiros do Zodíaco e não se tinha ideia de que ela ia passar por aqui.
a Herói 31, a Herói Gold 31 tinha o Thunderbirds na capa, e a Herói, para quem não lembra, do lado da capa, no canto esquerdo, tinha uma sequência de fotos falando sobre outras matérias, além da matéria principal. A última delas tem a fotinha ali do Seiji Date e tem Samurai Troopers. Eu não cheguei a comprar essa Herói na época, porque eu só comprava heróis que tinham Cavaleiros do Zodíaco como matéria de capa. Essa matéria tinha Cavaleiros na capa ali no cantinho, mas como não era a matéria principal, eu não comprei. Só que eu vi na banca, junto com um amigo meu, ele mostrou, olha, esse aqui, Samurai Troopers, Guerreiro Samurai, e aí quando eu olhei, eu achava até que eram vilões de Cavaleiros do Zodíaco que apareceriam em algum momento na série. Só depois foi que eu li a matéria e que eu entendi que era uma série própria. Depois a própria Herói começou a fazer mais matérias a respeito de Samurai Troopers. Essa primeira matéria era uma matériazinha curta de 4 páginas escrita pelo Marcelo Del Greco. Depois, com o fim de Cavaleiros do Zodíaco, que continuava sendo reprisado, e a chegada de outros animes, a própria Herói voltou a falar de Samurai Troopers, e aí fazendo matérias maiores, porque o anime iria estrear no Brasil. Nessa época eu estava sem TV Manchete e eu acabei comprando 2 VHS de Cavaleiros de Samurai Troopers para poder assistir a série, para poder conhecer a série. Me estranhou muito esses problemas que eu falei, da abertura, da falta de uma cartela de título e o título entrar direto no meio do episódio, dessa opção de dublagem, dos nomes dos samurais, mas eu gostei muito. Esses 2 episódios, cada VHS tinham... 2 episódios não, essas 2 fitas, cada VHS tinham 2 episódios, então assisti 4 episódios no total. Depois tive antena parabólica no prédio que eu morava, e aí eu pude assistir a série completa, gravei a série completa. Não tenho mais os VHS que eu tinha usado para gravar, porque eu dei fim neles faz um bom tempo já, faz mais de 10 anos, mas por muito tempo tive a série completa gravada em casa. E Samurai Troopers, no Japão, teve uns bonecos muito legais. Uns bonecos ali no nível de Cavaleiros do Zodíaco, não aqueles bonecos que a Bandai trouxe pra cá na primeira leva, os que vieram depois, os que eram chamados de Cloth Myth, que eram bonitões, bem detalhados, proporcionais. Samurai Troopers tem alguns bonecos nessa mesma linha, armadura bonita, brilhante, todo proporcional, toda desmontável. Aí você deixa o samurai lá só com a pré-armadura dele, mas infelizmente esses bonecos não foram lançados aqui no Brasil. Samurai Troopers teve 2 linhas de brinquedos aqui no Brasil, que eram uns bonecos grandões, assim, até meio gordos, que tinham uma armadura desmontável também para deixar só com a pré-armadura, mas eles eram horrorosos em termos de proporção. Porque, primeiro, como eu falei, a armadura ela era muito grande, muito avantajada, ficava o boneco ali meio gordo e com a cabecinha minúscula para poder caber o capacete. Porque se eles tivessem uma cabeça proporcional ao corpo, o capacete ficaria muito grande, por consequência. Claro que eles poderiam ter pensado em outras alternativas, como, por exemplo, de repente tirar o cabelo e encaixar o capacete, mas não fizeram isso. Esses bonecos eram mais caros e teve uma linha de bonecos mais simples, que eu cheguei a comprar o Ryo Sanada, o Hector Sanada do Fogo, que era todo de plástico, pequenininhos, assim, acho que do tamanho, ou talvez menores que aqueles Cavaleiros do Zodíaco clássicos que foram lançados aqui nos anos 90. Eu tô olhando para o meu Cavaleiro do Zodíaco aqui, o Pegasus de bronze e o Seiya de armadura de metal. Os Samurai Troopers não tinham armaduras de metal, eram de plástico. Eram bonecos até meio feinhos, mas bem melhores que esses bonecos grandes que eu falei. Você montava ele todo ali, você poderia também desmontar. Eram bonecos até low cost, eram lançados pela Bandai também. Uma vez eu fui até as lojas americanas do shopping da minha cidade, comprei o meu Ryo Sanada e infelizmente não tenho mais. Gostaria muito de encontrar esses bonecos, já procurei na internet, não encontrei. Por exemplo, estou olhando aqui para um Dai da série Dai no Daibouken, que aqui no Brasil era chamada de Fly, o Pequeno Guerreiro, que é um boneco também bem legal, que eu tive nos anos 90, perdi e depois encontrei para vender na internet. Comprei um lacrado, tá aqui lacrado, porque eu tenho apenas como um objeto de lembrança. Mas o Samurai Troopers eu nunca consegui encontrar, queria encontrar outro Hector, mas infelizmente até hoje nada. E esse foi o breve resumo da história de Samurai Troopers. Não apenas o anime, porque como falei, o anime é simples, fiz um breve resumão, depois eu poderia até abordar com mais detalhes, mas também de sua história de
distribuição no Ocidente e de como isso prejudicou um anime muito legal. Então essa foi mais uma conversa despretensiosa. Se você escutou até aqui, eu agradeço. Um abraço e até a próxima conversa.